Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enem 360. O meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estamos aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguir, deixa eu te fazer um convite e um pedido muito especial. Inscreva-se no canal, ative o sino, porque desse jeito você recebe as notificações e não perde nenhuma novidade aqui do canal. Beleza? Vamos às questões de hoje? Hoje eu quero falar sobre a questão número 30 do ano de 2019 e o caderno azul. Quero falar sobre história da língua portuguesa, abordando um pouco mais sobre variedades linguísticas. É importante mencionar que esse tópico caiu 22 vezes nas últimas 5 edições, o que dá um total de aproximadamente 10%, bastante relevante, certo? Então, vamos falar aqui sobre esse assunto. Eu tenho dois textos, gostaria de ler um pouco de cada um deles, para a gente pensar melhor sobre isso. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes e, como uma chave mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de geografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. E esse texto ele consta de um livro chamado Sobre o Esquecimento das Línguas. Né? O nome do livro é Ecolalias. Certo? Percebam que no texto 1 eu estou falando aqui de camadas, não é? De como se a gente chama isso de tem um nome muito bom para isso, que é palimpsesto, né? aquela prática dos egípcios, né? De escrever por cima dos pergaminhos e depois apagar, né? E depois escrever e reescrever e reescrever. De alguma forma, as línguas são uma espécie de palimpsesto, porque conforme elas vão contribuindo umas com as outras e assim ganhando mais status, mais vida, nós temos ali marcas que vão sendo deixadas de uma para outra. Vamos ao texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. E aí o livro é Linguística Histórica. Percebam que nos dois textos eu estou falando de heranças, eu estou falando de influências. Mas esse texto 2, ele fala um detalhe muito interessante, que é o quê? A influência do árabe no português e no espanhol. E aí eu fiz aqui um apanhado. À nossa esquerda eu tenho um mapinha da Península Ibérica no ano de 750, tá? Isso é uma aproximação. E aqui à minha direita eu tenho só um esboço, tá? Eu não peguei o mapa para não atrapalhar muito, para vocês visualizarem a diferença de como fica a Península Ibérica hoje. Essa parte mais clara seria a Espanha e a parte mais escura seria Portugal. Mas atentem-se aqui à esquerda. Aqui eu tenho um detalhe que é o quê? O Emirato de Córdoba. O que é isso? Só uma pequena história. A Península Ibérica ela teve uma presença árabe muito grande entre os anos de 711 e 1495. Muitas pessoas podem chamar isso de invasão árabe da Península Ibérica. Outros podem chamar de presença árabe ou ainda conquista árabe da Península Ibérica. Bom, é importante que salientemos, né, e isso você pode consultar com qualquer professor de história e também de linguagens, que não é muito justo dizermos que foi uma invasão bélica, com tiro, porrada, bomba. Na verdade, não. Na verdade, o que houve foi uma conquista mesmo árabe. É interessante pensarmos que os árabes não levaram só força física, eles levaram muitas contribuições também. Pense, por exemplo, no que representou a introdução da matemática a partir do mundo árabe, com a questão lá da numeração árabe. Tem até um disco interessante do Tom Zé, o cantor Tom Zé, que ele fala sobre a invenção do zero, né, pelos árabes, o quanto o zero foi importante, né, para a numeração, para os algarismos.
Então perceba, os árabes contribuíram na matemática, no saber, contribuíram com as especiarias, contribuíram com toda a culinária. Se hoje você tem em sua mesa café, açúcar, arroz, são todos elementos que os árabes trouxeram para a Península Ibérica. Então, essa presença árabe, ela não foi uma presença somente violenta. Há quem diga, inclusive, que nem houve tanta ou nenhuma violência. O que houve sim foi uma presença permitida. Não é? Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Certo? Só que essa presença durou muito tempo. Durou aí entre 711 e 1495. O que faz com que o registro das línguas, né, tanto o castelhano, que é o espanhol falado lá na Espanha, em Castilha, e o português, né, falado ali na região de Portugal, eles fossem encharcados, permeados por essa linguagem também árabe. Certo? Há muitas histórias interessantes sobre palavras, sobre expressões que os portugueses e os espanhóis adotaram do idioma árabe. E isso é muito interessante de se pensar. Voltando aqui para a questão, nós temos aqui, ó, relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, ou seja, uma leitura sincrônica desses dois textos aí. Quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Isso faz sentido? Olha, até faz sentido. Só que no texto 2 eu tenho aqui um pouco, vamos dizer assim, de contradição em relação a isso. Né? Então a gente pode deixar essa relação um pouco em suspenso aí. Na letra B eu tenho: o estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. Com precisão fica complicado porque tudo é muito relativo. A língua ela vai se modificando, ela vai se adaptando com o passar do tempo. Então, precisão não é nenhuma coisa que nós pretendemos, né? O que nós linguistas pretendemos. O que nós pretendemos é fazer um olhar muito mais amplo, né? Muito mais, vamos dizer assim, cotejado. Certo? C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Isso faz sentido? Isso faz total sentido. Né? Na verdade, é isso que os dois textos juntos estão falando. O português resulta disso, né? Da influência de línguas do passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Né? Na letra D nós temos aqui: o árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. Nem tanto, muitos falantes brasileiros até nem lembram, nem sabem, né, que latim e árabe são línguas fundadoras também do português. E na letra E, a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Isso também não é uma afirmação verdadeira, porque uniformidade de forma alguma. Na verdade, o que eu tive aqui foi contribuições ao longo do tempo e não uniformes, né? Cada uma à sua maneira. Ok, pessoal? Então, fica aí a contribuição, fica aí o convite ao pensamento, de você entender como é que a língua portuguesa ela foi formada. Hoje vimos mais um capítulo dessa história, então. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!